Hoje, meu convidado aqui no Momento Lead é Cristiano Moreira, comercial da Solos. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Cristiano, no dia a dia a gente passa por muitas catracas, por muitos sistemas de reconhecimento. E muitas vezes a gente não imagina o quanto de informação estratégica esses sistemas têm, tanto para quem está sendo receptivo a essa pessoa que está passando, mas também para o mercado, né? Esse é o trabalho da Solos, os sistemas de acesso. Isso mesmo, né? Inclusive é um dos pontos fortes hoje das soluções de acesso são os dados que são gerados a partir desses acessos. A gente trata isso, ele não é bem utilizado ainda pelas empresas, é algo que a gente está promovendo junto com as soluções, seja os equipamentos que são instalados, seja com reconhecimento facial ou outras tecnologias, mas os dados hoje, eles sim são ouro para as empresas, por isso que elas conseguem medir, né, mudar layout, transformar realmente aquele ambiente em algo que gere pertencimento para as pessoas e também que elas consigam usar estrategicamente essas informações. Essas informações são muitas, né? Desde informações etárias, informações de fluxo, sobre gênero e também sobre o volume, né, de circulação de pessoas. Hoje as empresas, né, acho que alguns anos atrás as pessoas contratavam, né, o teu trabalho, a Solos tem 25 anos, 25 né? Mas acho que no começo as pessoas contratavam muito por questão de segurança e só liberação de acesso. Essa mentalidade do empresário está mudando, ele tem hoje visto o acesso à empresa como um gerador de dados? Com certeza. O acesso hoje, ele, até um tempo atrás, ele era muito visto como uma barreira, um bloqueio, né? E isso gerava até uma certa resistência para o usuário. Então hoje, com as tecnologias atuais e todas as opções hoje de sistemas, de integrações, né, que faz muito parte do serviço que a gente realiza hoje, ela realmente gera informações muito precisas para as empresas. E isso apoia muito em todos os sentidos. Então a gente coopera muito com a gestão de pessoas, né? Apesar de não ser o foco principal, mas ela impacta muito nesse sentido também. Sim. Apoiar a empresa com a gestão. Teve uma ocasião que eu conheci um sistema que era uma tecnologia, era acho que chinesa ou coreana, não lembro, que a empresa conseguia ver dentro das câmeras de segurança como que o colaborador estava desempenhando, né? Até para prevenir questões ligadas a doenças como doenças de ler, doenças de fumo, né? Questões ligadas ao fumo, por exemplo, aquela pessoa estava muito ansiosa, sim, se saía muito para fumar. Então, mas o funcionário, ele assinava um termo que ele estava sendo vigiado, né? Como que é essa questão do acesso aos dados e a segurança para as pessoas que realmente só acessam o ambiente, elas não estão... como que é a segurança desses dados para quem está frequentando, por exemplo, uma loja, um estabelecimento comercial? Como que onde que está essa linha fina entre o que pode e o que não pode ser divulgado? Sim, isso inclusive é um ponto extremamente importante e em alguns casos até questionado pelo usuário final. Então hoje a gente trabalha num modelo assim muito responsável em relação aos dados, inclusive com parâmetros relacionados a LGPD, né, uma clareza sobre tudo que vai ser entregue, principalmente pelo contratante. E aí a gente promove ações para fomentar isso internamente com as pessoas que serão os usuários finais, né? Mas sim, hoje já existe um olhar, uma preocupação, né, nesse sentido para as pessoas. E caso ela não queira ser reconhecida pela face, existem alternativas também, né? O QR Code, tags, né? E outras tecnologias também que permitem que ela tenha esse acesso. Exatamente. E hoje esses dados, você falou que os empresários estão ainda tateando, né? Usando pouco, mas uma empresa consegue fazer uma campanha de marketing, uma campanha, entender o seu cluster, seu público-alvo, seu público final e até por que ela está deixando de vender, olhando, estudando esses dados, eles passaram a ser um ativo do marketing das empresas? Ainda não. A gente vê que é pouco aproveitado esse tipo de informação. Porque a gente está muito hoje na linha de projetos exclusivamente para hospitais, escolas, instituições de ensino em geral, né? Estádios de futebol, academias. Então, acaba não tendo muito sentido, muitas vezes, para eles, né? Mas o que a gente pode apoiar nesse sentido é fazer que eles tenham um olhar, mostrar para eles horários de pico, né? Talvez uma retenção ali em um ambiente que não está tendo um fluxo, está sendo fluido o acesso das pessoas, né? Mas a ideia é essa, né? A ideia é cada vez mais com aprimoramento, com dashboards, com a proposta de fornecimento da solução, que a gente mostre verdadeiramente tudo que a solução pode impactar
dentro da empresa. E vocês usam hoje equipamentos vocês produzem seus próprios equipamentos ou vocês produzem o sistema? O que vocês produzem aqui dentro do Paraná? Ou vocês só vendem vocês são o público, vocês vendem para o público final, né? Qual é a tecnologia que vocês desenvolvem aqui dentro do estado hoje? Sim, hoje nós somos desenvolvedores do próprio sistema, a solução de acesso hoje é nossa, né? Nós temos o desenvolvimento próprio e nós temos parceria com fabricantes nacionais. Tá? Então essas fábricas elas produzem equipamentos, nós compramos delas e entregamos o projeto para o cliente. Tá? Então o grande diferencial hoje é a capacidade técnica de entregar a solução, porque a gente tem um olhar 360, inclusive é um conceito próprio nosso, né? Não compare preço, mas compare responsabilidade, que eu acho que aí envolve realmente a expectativa do cliente e o que verdadeiramente será entregue no projeto final. E hoje nós, né, somos monitorados o tempo todo, inclusive pelo nosso celular, né? A gente oferece muitos dados. E é uma questão também de soberania nacional, né? Se a gente produz dentro de casa, tanto o software quanto o hardware, é uma questão também ligada à segurança nacional, né? Da gente ser a base desses dados, ser dentro da nossa estrutura de governança e de segurança do país, até para uma questão de confiabilidade desses dados e como que esses dados são usados. Vocês têm essa preocupação? Tem hoje uma segurança jurídica em torno disso para garantir que essa soberania nacional? Com certeza. Nós desenvolvemos um contrato, né, com cláusulas muito claras em relação a como será utilizado, né, todo esse... Apesar que nós, enquanto fornecedores ou prestadores de serviço, né, integradores, a gente não fica com a base do cliente. Ela sempre fica instalada no local, né, ele tem acesso. Eventualmente, um suporte técnico, uma assistência, nós acessamos remotamente com a permissão, claro, do TI, né, tendo um acordo ali firmado para que a gente consiga apoiá-los ali naquele momento, numa demanda, né, que são demandas bem específicas, porque a gente se preocupa muito com a capacitação. Né? Então, eu vou ter um olhar muito criterioso no momento da implantação. Eu vou apoiar, eu vou assessorar, familiarizar as pessoas com as soluções para que elas realmente tenham as habilidades ali para desenvolver no dia a dia e, quando necessário, a gente acessa, né, ou faz uma visita, aí desenvolve de acordo com a necessidade pontual. Dentro da nossa nova Casa Lead, né, da nossa Casa Paraná Business, que vai ser a sede do Lead Paraná, a gente está usando, né, vai usar a solução de vocês. E está sendo feito um trabalho a muitas mãos, né, porque é o software, a integração, é o sistema, são as câmeras e também o nosso app, né. Então, a gente está criando uma solução muito 360. E a nossa grande ativo nesse novo ambiente empresarial são os dados e a frequência desses dados, né. Esse projeto que vocês estão desenvolvendo conosco, ele é um projeto mais complexo por envolver vários fornecedores. Vocês estão acostumados a lidar com esse ambiente até onde vai o dado, até onde vai a segurança do dado para um fornecedor, onde o outro se encaixa? Como que é trabalhar a tantas mãos assim num projeto que é complexo, né? Não é tão simples. Exatamente. Nós, dentro do nosso conceito Solos 360, que é um olhar macro, né, nós trabalhamos muito com a hiperpersonalização. E isso envolve muito as responsabilidades de cada empresa, porque realmente, né, no projeto, dependendo do porte, várias empresas participam. E a nossa responsabilidade nesse projeto é o hardware, que seria o equipamento, que será né, a partida, o acesso inicial ali, né, onde a pessoa vai ter a primeira experiência. E aí, integrado com o sistema, né, que é uma outra empresa também, nós já homologamos, inclusive, já está 100% funcional, inclusive já entregamos para um cliente, um estádio de futebol, onde o nível de criticidade é muito alto, né? Então a funcionalidade está 100%, mas sim, envolve infraestrutura, envolve o equipamento, a luz, né, por ser reconhecimento facial. Então é um olhar que a gente verdadeiramente precisa ser muito minucioso, né, e colocar todo mundo na mesma linha, né, na mesma preocupação em relação a todos os fatores. Né? E a experiência do usuário é muito importante, né? Total. A gente não trabalha mais, como disse no início, com a ideia de bloqueio, né, de pertencer. Eu faço parte desse ambiente. Então, quanto mais fluido, mais rápido for o acesso à pessoa, né, estamos em
em constante movimento, eu não quero parar, não quero tirar cartão, mas senha, lembrar de senha, eu quero passar por aquele ambiente. Então, o reconhecimento facial ele proporciona isso, junto com um serviço de qualidade, com parceiros estratégicos também que entendem verdadeiramente de todas essas particularidades, a gente consegue fazer com que o usuário não tenha aquele sentimento de não estou nem sendo controlado. Né? Simplesmente minha face, né, que é muito simples, não dependo de nada externo, nenhum objeto, tenho reconhecimento e consigo acessar aquele ambiente muito simples. Muito né? bom. E para a gente terminar, Cristiano, que dicas você dá para os empresários que ainda não viram o reconhecimento facial, o controle de acesso como um ativo para os seus negócios? Eu diria assim, os dados eles realmente são ouro hoje, né? E as soluções de acesso, principalmente com o reconhecimento facial, elas entregam isso para as empresas, né? A capacidade técnica das empresas, porque muitas vezes se olha para o acesso como eu quero restringir o acesso das pessoas. E na verdade isso, dependendo do dia a dia, se não funciona, gera uma rejeição por parte do usuário. E aquilo contamina e acaba não sendo verdadeiramente uma solução. Então, olhar para a expertise da empresa, os cases de sucesso que essa empresa tem, qual o perfil, né, de empresa que esse fornecedor atende, é muito importante, né? Mas principalmente a capacidade técnica, porque eu diria assim, hoje não é mais produto, inverteu. Hoje é serviço, software e produto. Não desmerecendo o produto, mas o serviço é o ponto principal. E aí engloba todo... E a inteligência desses dados, né? Exatamente. Muito bom. Muito obrigada, Cristiano. Por nada. Mais um convidado aqui no Momento Lead falando sobre inovação, sobre tendências de mercado aqui no Paraná e que ganham escala também no Brasil. Até o próximo episódio.